Quais devem ser as atitudes de um cristão diante o seu novo nascimento? Quais são as atitudes, quais são os comportamentos que um novo convertido deve ter a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus? Por exemplo, diante questões de ofensa, quanto à sua vida espiritual, quanto aos seus relacionamentos com os seus irmãos em Cristo. Quais são as atitudes que as pessoas devem ter diante a esse fato? É isso que nós vamos pensar no programa de hoje. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela rádio web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, meus irmãos, graças a Deus. Eu quero aqui indicar para vocês também que vocês aqui se inscrevam no nosso canal, deixa aí o joinha de vocês, aproveite também, pega esse link já, compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis. Vocês fazendo isso nos ajudam a avançar, a alcançar o maior número de pessoas possíveis e o nome do Senhor com certeza ser glorificado. E vocês também podem baixar o aplicativo aqui da nossa rádio, a Rádio Web Palavra Viva. Temos lá uma programação abençoada 24 horas por dia. E o nosso programa fica disponível lá ao meio-dia e às 21 horas de segunda a sexta-feira. Você pode acompanhar o nosso programa também pela nossa rádio lá, pelo seu celular aí. E também eu quero recomendar aqui hoje para vocês, hoje saiu lá no meu canal, canal Miqueias Alves, mais um podcast hoje, na nossa série lá que estamos fazendo sobre os 7 pecados capitais. Nós falamos sobre a preguiça. Eu bati um papo com meu amigo Ayrton Mendonça. Nós falamos sobre o tema da preguiça, que é o penúltimo podcast dessa série que nós estamos falando lá sobre os 7 pecados capitais. E semana que vem será o último, falando sobre a luxúria, que já está gravado também. Está pronto lá para ser lançado na segunda-feira que vem, falando sobre a luxúria, que eu conversei com meu amigo Lúcio. Então acompanhe lá todos os nossos podcasts, tudo que nós temos produzido lá tem sido muito abençoador e já estamos preparados para a próxima série. Na última sexta-feira eu já gravei também o primeiro podcast da próxima série, que nós vamos tratar do tema Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Evangelhos que Paulo jamais pregaria. E eu já selecionei aí um time de pessoas aí que eu estarei conversando, tratando desse tema. Iremos falar sobre vários assuntos, como por exemplo o evangelho do entretenimento, o evangelho da prosperidade, o evangelho das emoções, o empirismo, e tantos outros temas, que são esses evangelhos aí que têm sido pregados nesses últimos dias, mas isso em contraposição ao verdadeiro evangelho, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então será conversas muito relevantes aí para nós aprendermos e também para nós combatermos essa falsa teologia, esse falso evangelho que tem sido aí disseminado nos nossos dias. Então vá lá, se inscreva no nosso canal para você ficar a par de tudo que nós estamos produzindo lá. Então vamos ouvir aí os nossos patrocinadores e logo em seguida falando sobre atitudes que provam o novo nascimento. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias,
Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio, para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Nós estamos no capítulo 12, nessa série que nós estamos aqui falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós começamos essa série ainda antes de findar o ano de 2021. Estamos já no 5º mês aqui, então já tem mais ou menos uns 6 meses que nós estamos nessa série. Hoje aí no episódio de número 90 e estamos no capítulo 12. Hoje nós iremos concluir aí a exposição do capítulo 12 e amanhã, com a ajuda de Deus, iniciando o capítulo de número 13. E nós vamos chegar aí, com a ajuda de Deus, até o capítulo de número 16, fechando aqui essa série que nós estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se você está aqui chegando pela primeira vez, eu quero recomendar a você que procure aí no nosso canal, na playlist Romanos, o Evangelho do Cristo Redentor, todas essas mensagens, todas essas mensagens, pregações que nós fizemos em cima desse livro, que tem sido muito relevante. Vocês que estão aqui nos acompanhando, vocês estão percebendo quão importante quão fundamental nós pararmos para observar o que a palavra de Deus diz. Ela é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível. Não é a minha palavra que tem o poder de transformar as pessoas, mas é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. É ela que tem o poder de fazer aquilo que apraz a Deus. Ela tem o poder de ir cumprir os seus decretos, seus objetivos e não voltar para Deus vazia. Por isso que a palavra de Deus, ela é o fundamental. Eu não quero que vocês estejam aqui para outra coisa a não ser observar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o centro aqui. É a palavra de Deus que traz vida. Por isso que nós temos enfatizado a ideia do palavra viva. Porque é a palavra que é o centro aqui e não quem transmite a palavra. Então vamos lá. Romanos capítulo de número 12, verso de número 9 em diante, que nos diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então vamos aqui pensar
sobre atitudes que provam o novo nascimento. Então veja bem, Paulo já havia falado sobre a nossa identidade como indivíduos salvos em Cristo, que é Romanos 12, 1 e 2. Como ele também já havia falado sobre a nossa identidade no corpo de Cristo, que compreende aí versos 3 a 8, quando ele fala sobre quem nós somos no grupo, quem nós somos no corpo de Cristo. Qual deve ser a nossa postura em relação a isso, a nossa identidade no corpo de Cristo. Sabendo que nós somos membros individuais uns dos outros, mas que subsistem e existem na coletividade e na sua também diversidade. É um corpo, são vários membros e são muitos distribuídos. E tudo para um mesmo fim, a glória de Deus e a edificação do corpo, a edificação da igreja. Então nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente. A partir do verso de número 9, então, Paulo ele começa a listar. É como se ele fizesse para nós um sumário de comportamentos, de atitudes práticas. E ele aqui está sendo profundamente prático quanto ao que devemos fazer, porque veja bem, quando ele fala versos anteriores que nós somos membros uns dos outros, nós somos um corpo, fala da unidade do corpo, fala da igreja, etc. Fala da nossa identidade, nós somos um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Fala que nós estamos num processo de metamorfose, uma mudança de dentro para fora e etc. Quando ele chega aqui, capítulo 12, verso 9 em diante, ele então faz uma lista. Ele faz uma lista para nós de atitudes, de comportamentos que nós devemos ter como novos crentes, como novas criaturas. O que nós devemos fazer? Aliás, se eu sou uma nova criatura, se eu sou membro do corpo de Cristo, qual é a prova? A prova dos 10 que isso é real na minha vida, que eu de fato sou uma nova criatura, que de fato eu consigo viver como uma pessoa diferenciada nesse mundo. E aí ele faz uma lista para nós de todas essas questões. Então, quais atitudes aí os novos cristãos devem ter? E aqui eu vou fazer, conforme ele fez aqui, uma lista para vocês, pensando em cada uma dessas atitudes. A primeira aí é a sinceridade. A primeira atitude que um novo crente precisa ter para provar que ele de fato nasceu de novo é a sua sinceridade. Observe aí comigo, capítulo 12, verso 9, que diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Então, 3 verdades aqui devem ser analisadas. Número 1. O amor deve ser sincero, não fingido. E aqui, até Hernandes Dias Lopes diz assim: afinal, o amor não é teatral. Ele faz parte da vida real. Porque até a ideia de hipócrita aqui faz parte do contexto do teatro daqueles dias. Faz parte do contexto da teatralização. Por exemplo, a palavra máscara, né? E a palavra sinceridade é a ideia de você tirar o quê? A máscara, é você tirar a cera que está no rosto, porque naqueles dias, naquele contexto, alguém que fosse realizar uma peça teatral pintava a sua cara com cera, né? Se fantasiava, preparava-se para um ato, para uma peça, e colocava cera no rosto. Então a sinceridade é tirar a cera, tirar a máscara, mostrar de fato quem você é, mostrar o rosto por trás da máscara. Ainda um filósofo, ele diz o seguinte, que o grande perigo de uma pessoa, após tirar a sua máscara, por trás não encontrar nenhum rosto. Tamanha a sua falsidade, tamanha a sua hipocrisia, tamanha a sua desonestidade, tamanha a sua mentira, a sua vida de teatralização. Aqui a ideia é o quê? Amor o quê? O amor não fingido, amor não que fantasioso. A sinceridade ela é fundamental.
Ainda em outro texto, Paulo diz que o amor não pode ser apenas de palavras, tem que ser de atos. Não pode ser algo somente verbalizado. Não pode ser algo da boca para fora, tem que ser acompanhado de atitudes, de comportamentos, para comprovar-se que aquilo é de fato real. Segundo, odeiem o que é mal, que aqui é um ponto crucial. Se eu sou uma nova criatura, se eu tenho Cristo como meu Senhor, se eu sirvo a Deus, tenho o Espírito Santo em mim, que é a representação de todo o bem, Jesus é o amor de Deus encarnado, eu não posso comungar com aquilo que é mal. Eu tenho que repelir aquilo que é mal. Eu tenho que amar o bem. Eu tenho que viver uma vida que glorifique aquilo que é bom, aquilo que enaltece o caráter do Deus a quem eu sirvo. Eu não posso me conformar, eu não posso aceitar que o mal prevaleça e eu aplauda isso, eu acho que isso está certo. Não, eu tenho que odiar o mal, porque isso faz parte do caráter de alguém que tem Cristo, tem Deus, tem o Espírito Santo habitando na sua vida, fazendo uma obra na sua vida. Porque ele é todo bem, então eu tenho que odiar tudo aquilo que vai contra o caráter de Deus. Terceiro, apeguem-se ao que é bom. É aquilo que eu estou dizendo. Uma vez que eu odeio o mal por causa do quê? Porque o bem, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, que é a própria palavra de Deus, que é o caráter de Deus sendo moldado em mim, faz com que eu ame o bem. Nós já vimos lá atrás a questão da depravação total, que o homem sem Deus, ele está caminhando a passos largos para o precipício, para o mal. E ele não tem nem perspectiva de dar meia volta. Romanos 3, versos 9 a 20, 21, Paulo descreve lá a realidade do homem pecador. É alguém que está vivendo uma vida de iniquidade, de pecado, de erro, de maldade, malícia. Ele não quer o bem, ele não busca o bem, ele não ama o bem, ele quer o mal. Mas uma vez que eu nasci de novo, o bem é automático. Faz parte da minha vida. Eu não posso simplesmente olhar para aquilo que está errado e concordar. Não, porque o bem habita em mim por causa da palavra de Deus, a ação do Espírito Santo na minha vida. Segunda atitude aí que nós precisamos ter como novas criaturas é a afeição. Observe aí comigo, Romanos 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Uns aos outros. Essa afeição, que aqui é a ideia do quê? Do amor fraternal. É filostorgos. É esse amor familiar. Tratar o meu irmão, tratar a minha irmã como se fosse um membro da minha família particular. Porque a partir do momento que você tornou-se membro da família de Deus, a adoção, né? Adoção. Nós agora somos todos membros do quê? De uma mesma família. Somos uma grande família. E devemos considerar o nosso próximo como se fosse o quê? O nosso irmão de sangue. Devemos o considerar, ainda ele fala aqui de honra, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honra tem a ver com respeito, honra tem a ver com considerar, dar importância ao outro. Você não honra quem você não considera, você não honra quem você não admira, você não honra quem você não respeita. Aqui é a ideia. Ele é meu irmão, ela é minha irmã. Nós somos um só povo, somos membros da mesma família. É assim que nós devemos nos comportar. Esse amor fraternal, esse amor familiar, isso deve reinar como membro do corpo de Cristo. Esse deve ser o nosso comportamento. Ele não é meu inimigo, ele não é meu adversário, ele é meu irmão. Eu quero o bem dele e eu quero que ele queira o meu bem, e assim nós possamos coexistir. Terceira atitude, o entusiasmo. Verso de número 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O que é isso aqui? Esse texto ele é muito interessante. Em outra tradução, fala de zelo e fervor. Fala de zelo e fervor.
É como um passarinho. Ele tem duas asas. Uma asa é o zelo, a outra asa é o fervor. Uma parte dele é a palavra, a outra parte dele é a oração. É zelo e fervor. E podendo o quê? Servir ao Senhor. Não é mais uma coisa e menos outra. Não, as duas coisas andam juntas. Se você for lá na carta do nosso Senhor Jesus Cristo à igreja de Éfeso, em Apocalipse, capítulo 2, e você ler a carta lá, você perceberá que era uma igreja o quê? Que tinha zelo. Eles tinham zelo. Em momento algum, Jesus criticou a igreja de Éfeso porque eles não tinham zelo. Pelo contrário, eles tinham zelo até demais. O que lhes faltava não era zelo, o que lhes faltava era fervor. De modo que Jesus os repreende dizendo: tenho contra ti o quê? Que deixaste o quê? O primeiro amor. Que deixaste o quê? O fervor, o brilho nos olhos, o entusiasmo. Sabe qual que é a ideia da palavra entusiasmo? É Deus estar dentro. A ideia da palavra entusiasmo, dê uma pesquisada, é Deus dentro. Esse entusiasmo é algo que vem de dentro para fora, é algo sobrenatural. É necessário zelo e fervor, piedade e fervor. Essas duas coisas são importantes na vida do cristão. Não é muita oração e pouca palavra, nem é muita palavra e pouca oração, é as duas coisas caminhando no mesmo propósito. Uma igreja que só se dedica à palavra e não se dedica à oração, ela é uma igreja doente. Ou uma igreja que só se dedica à oração, mas não se dedica à palavra, ela também é uma igreja doente. Há uma frase que meu professor falava, dizendo o seguinte: não adianta você ser um canhão se você não tem alvo certo. Não adianta você ser cheio do Espírito Santo, mas você não ter direção, você não ter alvo. A gente precisa ser o quê? Um crente cheio do Espírito Santo, mas ter a direção. A direção é a palavra de Deus. É zelo e fervor. Mas tem um detalhe aqui. O zelo aqui precede o fervor, porque não existe condições de haver fervor sem zelo. Porque fervor sem zelo é fogo estranho, e a gente tem que tomar cuidado com esse negócio. Tem gente que tem muito fervor, mas não tem fundamento, não tem base. A qualquer vento, a qualquer situação, o fogo se apaga. Porque não tem fundamento. O fundamento do fervor é o zelo. É o fogo que vem do céu, é o fogo que emana da palavra, é o fogo que emana da maturidade cristã. É zelo e fervor. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, mas não no emocionalismo. Não. Eu tenho que ter isso porque meu coração, minha alma está impactada pelo poder de Deus e da sua palavra, operando na minha vida, no meu caráter, nos meus relacionamentos, na igreja, em todos os lugares. É zelo e fervor. Não pode ser fogo de palha. Tem que ser o quê? Um fogo lá inextinguível. Tem que ser um tronco. E tem que ser alimentado o tempo inteiro. E o fogo do altar não deixar se apagar. É assim que as coisas caminham. Zelo e fervor. Quarto, paciência. Olha aí comigo o verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Olha só o ensinamento de Paulo aqui. Qual que deve ser a atitude do crente? A paciência. 3 recomendações ele faz aqui. Primeiro, alegrar-se, o que? Na esperança. Alegrai-vos na esperança. Que esperança é essa? É a esperança da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. É uma esperança em algo incorruptível. É uma esperança que não pode ser roubada do meu coração e nem do seu coração. É uma esperança que não pode morrer, que não pode ser soprada, porque é falível, corruptível. Não, é uma esperança indizível, intocável. É a esperança que Cristo virá buscar a sua igreja, virá buscar a sua noiva. E é isso que deve estar o que no meu e no seu coração, essa expectativa da glória.
Porque a verdadeira alegria não é aqui nesse mundo, não é aqui nessa terra. Quem está esperando alguma coisa aqui, quem está buscando felicidade aqui, não é verdadeiramente feliz, mas é aquele que tem a certeza da vinda de Cristo, da salvação que está nos aguardada, na plenitude da nossa fé, da plenitude de nós como cristãos. É a vinda de Cristo, é a glorificação, é a ressurreição. Segundo, sejam pacientes na tribulação. Vocês estão lembrados lá de Romanos capítulo 5? Quando Paulo fala sobre a tribulação. Tribulação vem de tribulum. Tribulum era uma ferramenta usada para separar a palha do trigo. E aí Paulo diz que em meio à tribulação há o quê? Experiência, paciência e tantas outras coisas. Quando ele diz lá, deixa eu ler aqui para não errar. Romanos 5. A tribulação aí produz a paciência, experiência, esperança. Veja bem, em meio à tribulação, a provação, a lutas, pelejas, nós temos que o quê? Ter paciência. Você quer ter paciência? Tribulação. É luta. Você não vai ter tribulação, você não vai ter paciência, você não vai produzir experiência nem esperança. Um caráter aprovado se você não passar por lutas, por pelejas. Mas a sua atitude em meio às tribulações é o quê? Paz. Tranquilidade. Confiança em Deus. Porque você sabe que tudo isso aí tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Não é um sofrimento pelo sofrimento, é um sofrimento com propósitos. O que você está passando aí hoje, você não está passando em vão. Você está passando porque há um propósito de Deus nisso daí. Terceiro, perseverem na oração. Não tem como você ter alegria na esperança, nem paciência na tribulação, se você não perseverar na oração. É fundamental, não tem como. É um caminho que não tem como você cortar. Você quer ser alegre? Você quer ter paciência? Você tem que o quê? Perseverar na oração, comunhão com Deus, relacionamento. Vida com Deus, não é orar, é ter vida de oração. É passar tempo com Deus. Oração. Quinto lugar. Generosidade. Essa é outra postura que o crente deve ter. Diz aí verso 13, comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Se você observar versos anteriores, Paulo havia falado que um dos dons do Espírito é a liberalidade, a generosidade, a misericórdia. É contribuir. E aqui se aplica a vida da igreja. A comunidade cristã, o povo cristão tem que ter o quê? Um coração disposto a ajudar uns aos outros. Generosidade. Aqui tem a ver com dar bens, se assim for preciso, para ajudar a vida do outro que está com escassez. Que está passando o quê? Necessidade. E ainda seguir o que é a hospitalidade. Eu já falei em outra oportunidade aqui. Naquele dia não existiam hotéis como nós temos hoje. Os hotéis que existiam naqueles dias eram insalubres, eram lugares pulguentos, eram lugares moralmente não aceitáveis para os cristãos estarem. Então, era comum na casa das pessoas terem sempre um lugar reservado para as visitas, para os viajantes. E Paulo está dizendo aqui, some a ajuda, a generosidade, com a hospitalidade, que é o que ele vai dizer lá na frente, deixa eu antecipar isso aqui, no versículo de número 20. Portanto, se teu inimigo, e aqui ele já está falando até de inimigo, aqui ainda ele está falando dos irmãos. No verso de número aqui, que nós estamos vendo, verso 13, ele está falando ainda dos irmãos, como comunicar com os santos. Está falando dos crentes aqui, mas já no verso 20 ele está falando com os ímpios. Olha só. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Hospitalidade tem a ver com isso. É dar um teto, é dar subsistência se for necessário para os necessitados. Esse deve ser a postura da igreja.
Ajudar os domésticos à fé, compartilhar com os necessitados. Não pode haver crente em Cristo vivendo em necessidade. Isso daí é contra a ideia do evangelho. Sexto, resiliência. Verso 14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Por que eu usei aqui a palavra resiliência? Alguns falam de boa vontade, mas aqui eu vejo como resiliência, que é uma palavra até mesmo pouco usada, mas famosa. Porque qual que é a ideia da resiliência? É você ter uma atitude nobre em meio às circunstâncias difíceis. É você se renovar diante dos contextos e ter uma atitude positiva diante disso. E aqui ele é bem muito claro: abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Você imagina, alguém te persegue, alguém te calunia, alguém te faz mal e a Bíblia ensina, abençoai ele. Na hora de falar alguma coisa, não amaldiçoa não, fala a palavra de bênção. Se você não tiver uma atitude resiliente, se você não tiver uma atitude nobre em meio às circunstâncias da vida, você não consegue fazer isso. Porque a nossa tendência natural é reagir àquilo que nos é ocasionado. O nosso instinto natural quer o quê? Ofender. Nosso instinto natural quer amaldiçoar. Mas o evangelho deve drenar isso no nosso coração. E ao invés de você combater o mal com o mal, você deve combater o mal com o bem. Sétimo, simpatia. Verso de número 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso aqui é maravilhoso. Porque é muito fácil chorar com os que choram. O difícil mesmo é se alegrar com os que se alegram. E por quê? Por causa de uma coisinha chamada inveja. As pessoas têm facilidade de chorar com os que choram, porque quando eu choro com o que chora, numa perspectiva lógica, eu estou por cima, a pessoa está por baixo. Mas quando você se alegra com os que se alegram, você tem que exercitar uma coisa chamada humildade. É a pessoa que está sobre você, ela está em sucesso, e você talvez não esteja no mesmo patamar que ela. E você tem que ter o mesmo espírito que de alegria. Ela está feliz, você tem que estar alegre porque ela está feliz. Mas tem gente que não consegue fazer isso não. Por causa da inveja. Porque às vezes a gente quer o quê? O insucesso do outro. A gente só fica feliz se a gente tiver melhor que a pessoa. E isso é triste. Oitavo. Contentamento. Observe aí comigo o verso de número 16. Sede unânimes entre vós, e não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. 4 coisas devem ser avaliadas aqui. Número 1. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. O que isso significa? Nós somos um corpo. Nós somos membros uns dos outros e nós devemos nos comportar assim. Entender quem nós somos. Nós somos um povo. Devemos ter a mesma atitude, o mesmo comportamento. Devemos entender que nós estamos na mesma família, caminhando para o mesmo fim, a glória de Deus, o céu. Devemos ter esse senso de unidade. Segundo, não sejam orgulhosos. Que é o que? Não ambicioneis coisas altas. Não podemos dar lugar ao que? O orgulho, a soberba. A Bíblia diz que a soberba precede o que? A queda. A ideia do contentamento aqui é você ter pé no chão. Tem muita gente que se destrói por causa de ser deixado se levar pelo seu coração ambicioso. Começa a passar por cima de todo mundo por causa dos seus anseios pessoais egoístas. Não entendendo que nós somos um corpo e deveríamos ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Terceiro, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Que aqui, não acomodai-vos
mas acomodai-vos às humildes. Ou aos humildes. Tem gente que só quer ser amigo de gente da classe alta. Tem gente que só quer estar entre os importantes. Não. A parábola que Jesus conta lá dos convidados, os primeiros assentos, nos ensinam isso. Quando ele diz que os humilhados serão exaltados, é o quê? Não é assim, quem te viu na prova não te ajudou, vai te ver na bênção, vai se arrepender. Não é isso, não. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Naquele contexto de sociedade, eu já falei isso outras vezes, vou repetir. Sentava-se mais próximo do anfitrião as pessoas que eram consideradas mais importantes na sociedade. Aí tinha lá alguém que se achava a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, se sentava lá do lado do anfitrião, sabendo que o lugar dele era lá pro fim da mesa. O que acontecia? Ele passava duas vergonhas. Uma de se considerar mais importante do que ele deveria se considerar, e duas porque ele ia ter que sair do lugar dele quando chegasse alguém mais importante do que ele. Ia ter que ceder o lugar dele para outro, mais importante. Aí Jesus já ensinava o quê? Quando você chegar numa festa, senta lá no fundo, senta lá atrás. Porque o anfitrião, dono da festa, quando ele estiver no lugar que você não deveria estar, ele vai honrar você, ele vai colocar você no lugar que lhe é devido. E isso é honra. Por isso que ele diz, aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Quarto, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Porque tem gente também que tem uma vaidade, dá um lugar à vaidade, essa vã sabedoria. Se você tem que se apoiar, apoie-se na sabedoria divina. Apoie-se no conhecimento de Deus. Ele é o dono de toda a sabedoria. Quem deu a ele para que ele seja recompensado? Ele é o dono de toda a ciência, dono de toda a sabedoria. Não devemos nos apoiar no nosso próprio conhecimento, na força do nosso próprio braço. Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem. E a ideia é lá o quê? Maldito o homem que confia em si mesmo. Esse é o perigo. A Bíblia diz que na multidão de conselhos acha o quê? Sabedoria. Não vai pela sua cabeça, não. Não vai pela sua cabeça. Você está em dúvida? Procure conversar, desabafar, procurar conselho com as pessoas. Você vai encontrar sabedoria. Você vai achar o caminho certo. Agora, quando você se fia na sua própria sabedoria, você mostra que você é de fato ignorante. Nono, honestidade. Verso de número 17. A ninguém torne mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Hernandes Dias Lopes, ele diz que pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o mal com o mal é retribuição humana. Pagar o mal com o bem é graça divina. Então, aqui é muito claro. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Nós devemos ser o quê? Honestos. Não buscar retribuir as pessoas, porque esse é o evangelho. Nós não tratamos as pessoas como elas nos tratam. Nós tratamos as pessoas pela perspectiva do evangelho. Ainda que nos tratem mal, ainda que nos desprezem, a gente não trata as pessoas pela maneira que elas nos tratam. Nós tratamos ela pela perspectiva do evangelho, de Cristo, da cruz, do seu sacrifício por nós. 10º, pacificador. Diz lá o texto, verso de número 18. Se for possível, quando estiverdes em vós, tende paz com todos os homens, se possível. Essa cláusula aqui é importante, porque não é possível, muitas vezes, ter paz com todo mundo. Infelizmente. Mas se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isso aqui é fundamental porque ainda Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 14, diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Romanos 5, verso 1 diz que nós temos o que? Paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Se você tem paz com Deus, você também tem que ter paz com os homens. Porque é o resumo da lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que eu digo que tenho paz com Deus e não tenho paz com o meu próximo? Uma coisa está interligada com a outra. Eu não posso separar isso.
Eu tenho que ter comunhão com Deus, tenho que ter comunhão com o próximo. Por último, perdoador. Verso 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo aqui é muito claro, nós não podemos dar lugar ao que há? Vingança. Ainda o seu Madruga tinha razão quando ele diz, a vingança nunca é plena. Mata a alma e aí envenena. Em outra frase ele ainda diz que as pessoas boas devem amar os seus inimigos. Deixa eu concluir aqui essa palavra com essa ilustração. Conta a história que um cara descobriu que estava sendo traído pela mulher. Né? O último a saber, como sempre. Para piorar a história, ele descobriu quem era a pessoa com que a sua mulher estava o traindo. Que era o seu chefe. Quer dizer, a sua mulher estava traindo ele e traindo ele ainda com o chefe. Ele foi traído pela mulher e pelo chefe. Ele foi tirar satisfações com o chefe dele. E o chefe falou assim, ainda bem que você descobriu, cara. Porque eu não aguentava mais olhar pra tua cara aqui na firma. Porque, olha, você é muito lesado. Você é muito lesado. Eu não aguentava mais ver sua cara, não. E pra melhorar a situação, você tá demitido. Eu não quero mais ver tua cara aqui. Quero que você suma daqui. Traído pela mulher, desempregado. Quando foi conversar com a mulher falou assim, ainda bem que você descobriu, porque você é um traste. Você é um traste. E sabe uma coisa? Eu não quero mais você aqui nessa casa, não. Você sai dessa casa aqui que eu não quero mais ver você aqui, não. Traído pela mulher, traído pelo chefe, desempregado e sem teto agora. Diz que ele foi caminhar na praia, estressado, até que ele tropeçou em algo enterrado na areia. Era uma lâmpada mágica. E aí ele fez aquilo que qualquer pessoa iria fazer, esfregou a lâmpada, saiu o gênio falou assim, me libertou de 1000 anos, toda aquela história lá de gênio. E aí o gênio falou pra ele assim, é o seguinte, você tem um único pedido, você tem só um pedido pra fazer. Já que você quer fazer um pedido, você vai ter um só. E é o seguinte, se você, aquilo que você pedir, o teu pior inimigo vai receber em dobro aquilo que você pedir. E ainda vai saber que foi você que intercedeu por ele. Aquele cara fala assim, não, como assim? Inaceitável isso. A pessoa me fez mal, me feriu, me traiu. E como que essa pessoa vai ainda receber algo em troca? Quer dizer, se eu pedir um carro, a pessoa vai receber 2. Se eu pedir uma fazenda, vai receber 2. Se eu pedir 10 milhões, vai receber 20 milhões. Como assim? Isso não pode ser assim. Aí ele falou assim, não, você tem liberdade, você pode mudar a lei. Você que decide. O cara pensou. Falou assim, eu já sei o que eu quero. Coração cheio de ira, cheio de ódio. Amargo. Ele falou assim, eu já sei o que eu quero. Eu quero que você fure um olho meu. Para que assim seu inimigo tivesse o quê? Os dois olhos furados. Isso é o que acontece com uma pessoa que se deixa vencer pela vingança. José teve um filho. Chamou ele de Manassés. E Manassés significa Deus me fez esquecer. Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quando você decide esquecer, Deus te faz prosperar. Quando você entende os planos de Deus para a sua vida, que é o caso de José. José tinha todos os motivos para se vingar dos seus irmãos. Ele foi invejado pelos irmãos, ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido. Chegou lá no Egito, ele foi traído. Conspiraram contra ele, falaram, denegriram a sua moral de coisa que ele não fez. Ficou numa prisão. Quando ele chegou na posição de poder, ele poderia se vingar de todo mundo. Dos seus irmãos, quando foram lá buscar alimento. Daquela mulher lá, e o seu marido, Potifar, que o fez ir para a prisão. Injustamente, ele poderia ter se tornado o pior carrasco. Mas ele decidiu esquecer. Ele decidiu esquecer. E avançar. Nós não somos lixeiras emocionais.
Tem gente que está vivendo 30, 40, 50 anos com algo enterrado no seu coração. Uma mágoa. Algo que lhe aconteceu. Eu ouvi alguém dizendo o seguinte: quanto ao que nos acontece, nós temos que ter responsabilidade. O que é isso? Aconteceu isso com você. Você foi traído. Foi abandonado, talvez, pela mãe e pelo pai. Teve que viver lá de orfanatos, em lares adotivos, tantas coisas. Ou você perdeu um emprego por causa de alguma situação que te colocaram, tramaram contra você. E tudo isso foi se acumulando, sofrimentos e mais sofrimentos. É uma gravidez que perdeu, que ansiava tanto, perdeu. Um relacionamento que não deu certo, tantas frustrações que nos são acumuladas. Isso te aconteceu. Isso acontece comigo, isso acontece com você, estamos sujeitos a isso. Pergunta é, o que você vai fazer com isso aí? Responsabilidade. Isso te aconteceu, tá na sua mão. Isso que te aconteceu tá na sua mão. O que você vai fazer agora? Qual vai ser a sua responsabilidade? Qual vai ser a sua atitude, seu comportamento diante disso? Você vai se deixar vencer pela vingança? Você simplesmente vai liberar perdão, ser um perdoador e seguir a vida pra frente? Porque a vida anda pra frente, não anda pra trás não, viu? O para-brisa é muito maior do que o retrovisor, porque a vida anda pra frente, é pra frente. Se você não andar com essa perspectiva, você se deixa vencer pelas coisas que te aconteceram e não consegue mais vencer, e não consegue mais avançar. E muitas vezes o inimigo ele nos atinge no nosso ponto fraco. O inimigo sabe o meu ponto fraco, ele sabe o seu ponto fraco. E ele vai criar todo o possível para te atingir. Palavras, tantas coisas, para te aprisionar, colocar uma coleira em você. E Deus ele quer quebrar os grilhões. Você quebra os grilhões com perdão. Perdão não é amnésia. Você vai se lembrar, mas você nunca mais vai sentir dor. Você vai ver a cicatriz, mas você estará curado. É isso que é ser perdoado. É isso aqui, é andar pra frente. Isso é ser nova criatura. Essa é a atitude do crente, é perdoar. 70 vezes 7. Que nós possamos viver por essa perspectiva, viver por essa máxima. Aplicar isso à nossa vida, à nossa maneira de viver. Que isso será fundamental para o nosso desenvolvimento. Faça o bem. Te fizeram mal, dê pão para ele comer. Paga um almoço para ele. Convida ele para jantar. Dê água. Dê Coca-Cola para ele. Faça o bem. Combata o mal com o bem. Ame, ainda Jesus disse, orai por aqueles que vos perseguem, por aqueles que vos maltratam. É essa a atitude que nós temos que ter. Que Deus venha nos dar essa sabedoria, nos dar essa graça. Possamos viver isso para a glória do seu nome. Deus abençoe vocês e amanhã estaremos aqui. Mais um programa Palavra Viva, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.